Deixa eu colocar para gravar. Pronto. Para a gente poder não esquecer. Eu espero que vocês estejam bem, super bem, que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso e que vocês tenham conseguido aproveitar um pouquinho para descansar e, claro, também, como vocês estão aí cursando direito, acabamos também aproveitando o final de semana para dar aquela estudada. Por vezes, até mais estudar do que descansar. Sabemos que nesse período da faculdade não é fácil. Amores, o que a gente vai estar tratando hoje? Antes da gente falar do que a gente vai tratar hoje, eu não sei se todos vocês assistiram a live com o professor Edmar. A live foi feita lá pelo Instagram do professor Edmar e ele conseguiu salvar e postou até no Instagram dele, naquela parte do IGTV. Me parece também que ele iria postar, não sei se ele tem um blog, algo assim, e ele também iria estar postando ali, tá? Oi, tá sem áudio. Oi, tudo bem? Alô, Vambert, Seu áudio, tudo seu áudio tá cortando, meu amor. A gente não tá conseguindo te ouvir. Vai e volta, seu áudio cai. Vamos tentar de novo. E agora, gente? Todo mundo me ouvindo? Vambert, você que estava falando comigo, está ouvindo agora? Deixa eu digitar no chat para poder saber. Estou te ouvindo distante. Vê É só o Vambert que está me ouvindo distante? sua gola da sua blusa. Você consegue travar a gola da sua blusa, o carregador de som que fica no seu fone de ouvido. Não, a Luciana falou também que está falhando. Espera aí, meu povo. Deixa eu tentar Tá aqui. falhando. Olha só, o seu captador de som aí, tá vendo? Ó, esse bichinho branco. Vê se você consegue trazer ele mais perto de você. Trava com clips na sua blusa. Peraí. Eu vou tentar antes disso, que eu acho que pode ser também o fone. Deixa eu tentar trocar de fone. Peraí. Rapidinho. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo passando raiva nesse trabalho, né? Estamos todos lascados. Ela se caneou. Vamos aproveitar que ela está sem fone de ouvido para falar mal dela. Gente, e agora? Perfeito, Ingrid. Estou te ouvindo ótimo, maravilhosamente bem. Pronto. Agora eu acho que foi. Seu áudio também não está legal, Van. Talvez, mas eu acho, talvez aí tenha sido por conta da internet. Mas e agora? Vambert continua falando comigo, tipo, oi, som, alô, som. Todo mundo me ouvindo, meu povo? Tudo certo? Bom, primeiro agradecer pela live maravilhosa, viu? Obrigado pela disposição de vocês, Edmar, em entregar aquele tanto de conteúdo. Eu sei que exige muita energia, muito estudo de vocês. A gente percebeu que assim que vocês estavam muito envolvidos. E é isso que faz a diferença, né? É ter pessoas comprometidas com o ofício. Isso é muito bom. Não é só fazer por fazer, mas fazer porque gosta. Porque ama. Porque ama, né? Apesar de gostar. Apesar de que, Vambert, no segundo momento, eu não sei se você conseguiu acompanhar uma segunda parte. No segundo momento já não dava mais para ver a minha imagem. Você viu isso? Que a gente... Não, começou a cortar, começou a falhar, a minha internet caiu. Infelizmente eu não consegui ver. Eu consegui só, acho que 30 minutos ou 20 minutos de live apenas. Depois caiu, eu não consegui me aprofundar mais. O primeiro momento, 1 hora, é muito bacana, porque a gente retoma a parte histórica para quem for conceituar ali a parte do ativismo judicial. O professor Edmar deu dicas fantásticas, inclusive a despeito de como se viu isso com os doutrinadores, Fred Didier, Humberto Teodoro Júnior. Então, essa é 1 hora de live em que a gente está tratando do ativismo dos nossos tribunais superiores, assim, está fantástica, sensacional. Se a internet naquele momento não ajudou, vale a pena depois procurar para assistir com calma, com tranquilidade, inclusive trava o videozinho, anota as citações, está muito bacana.
Como não deu tempo, eu e o professor Edmar, empolgados como estávamos, a gente fez um segundo momento. Nesse segundo momento, a minha internet travou total, meu povo. Então, vocês vão perceber que tem lá professor Edmar, eu pedi para entrar 3 vezes, só na terceira vez que deu certo, e a minha imagem ficou preta, só aparecia a minha voz. Só que aí o professor Edmar falou assim, como a gente está tratando do ativismo dentro do processo, então o importante é que você fale, mesmo que o pessoal não te veja. Então, por favor, não estranhe se não verem a minha imagem no segundo momento, mas foi porque a internet aqui deu aquele pane total, né? Eu ainda estou tentando instalar um outro provedor aqui, mas inclusive tem uma aluna me ajudando, porque conhece o pessoal, para ver se eles conseguem instalar um outro provedor aqui no Viático com uma configuração melhor de não sei quantos, 300 megabytes, alguma coisa assim, que com cabeamento, que aí vai ficar bem melhor. Essa parte de tecnologia realmente não é a minha praia, mas vai ficar melhor, fé em Deus. Vale a pena assistir, tá, gente? Vale muito a pena, assim, vocês levarem um tempinho, porque é uma live que, como o próprio Vambert falou, foi bem focadinho. O professor Edmar estava mega ultrapau e apaixonado pelo tema. Foi sensacional, tá? O Neto colocou está melhor. Luciana, o áudio está bom agora. Obrigada, Lu. A Aline colocou, o José Nilson pediu para avisar que talvez não dará para participar da aula, pois ele está viajando e pode ser que não chegue a tempo. E Aline, não tem problema, tá? Eu olhei aqui mais uma vez para ter certeza. Como a gente está gravando, ele vai poder assistir lá pelo canal do YouTube ou pelo Google Classroom, tá? Olha, meu povo, o professor Edmar deve também ter conversado com vocês a respeito dos trabalhos, não conversou? O Vambert, eu falo com o Vambert por ser o líder. O professor Edmar conversou sobre a pontuação do trabalho, tudo direitinho. Peraí, desculpa, eu tive que dar aqui do lugar onde eu estava, porque eu moro bem na avenida, no centro dessa grande capital chamada Nanuque. E aqui tem hora que passam uns carros de boi, minha filha. Eu não consigo escutar nem a minha própria respiração. Pronto. Agora sim, eu tô trancado aqui, ó. Tive que fechar todas as portas, todas as janelas, fechar tudo. Para conseguir ouvir, fechar né? tudo aqui para poder conseguir ouvir. Vambert, Então, Edmar conversou conosco, sim, e criou um esqueleto, um modelo de protótipo de como fazer esse modelo de trabalho que você pediu. Tá. Ele desenhou um passo a passo, colocou algumas coordenadas, e para quem quiser tanto pesquisar online quanto pesquisar no físico, no livro mesmo, ele deu algumas dicas bem interessantes. Eu acredito que foi muito importante. Algumas pessoas já conseguiram já estão com boa parte do trabalho feito. Outras pessoas não conseguiram fazer, outras ainda não conseguiram um coleguinha para poder partilhar, e outros, como é o meu caso, ainda não teve tempo para parar, para nem pensar por onde começar. Organizar Mas tudo. Eu pretendo desenrolar isso aí um dia. Um dia eu pretendo fazer. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Essas dicas que o professor Edmar deu, até de como desenvolver, como pesquisar o tema, para quem não assistiu, os outros têm como ter acesso, Vambert? Ou tem como passar essas dicas no grupo ou alguma coisa assim? Tem, ele colocou no canal dele do YouTube, colocou também no nosso Google Classroom e colocou o vídeo no grupo. Então foi bem legal. E nós tivemos assim um tempinho com ele depois depois da aula do professor Carlos, e bem bacana porque ele conseguiu dedilhar trechos do assunto. Eu vou ser bem sincero com você, é algo que nós não paramos na prática para fazer, não é algo que a gente entrou na rotina, a gente não tem essa habilitação. E aí, se não tiver um pouquinho de disposição e interesse, realmente fica difícil. Sem contar que o conteúdo exige muito da gente, né? E nesse momento de pandemia, em que a maioria de nós estamos com tarefas e ocupações multifocais, está sendo praticamente impossível concentrar numa coisa só. Multifocal. Então, a questão do prazo, ela é muito importante. Por isso que parece que ele ia conversar contigo, a possibilidade de ser estendido. Não sei se houve essa possibilidade. Não, ele conversou. Ele até pediu. Ele fez, você tem como entrar na sexta, não sei se foi na quinta ou se foi na sexta-feira. Só que eu não tinha como, porque aqui a gente está fazendo uma reurb no Viático,
para situações em que a ocupação se deu até 1979. Então, é uma parte extremamente manual mesmo, no sentido de que eu tenho que ir até a casa das pessoas ainda que de máscara. Então, e por vezes a TIM não pega bem, eu estou fora do cartório, nem o Wi-Fi pega bem, então, enfim, eu não consegui entrar. Mas ele ligou para mim, conversou comigo, e um dos trabalhos, eu não vou lembrar agora, que estava para o dia 24 de maio, salvo engano, eu tinha deixado para o dia 27 de maio. Deixa eu escrever aqui no chat. O que estava para entregar, ou o que estava para entregar dia 24, ficou para o dia 27. Por quê? Porque me parece que dia 29 é o fechamento da unidade. E segundo o professor Edmar, eles não devem postergar o prazo, porque a gente já vai emendar com o terceiro período. Então, não haveria como postergar. Eu até perguntei para ele. E eu preciso desses 2 dias, no mínimo. Eu falei, prof, aí eu também preciso ler o trabalho dos meninos para poder pontuar. Então, o trabalho que seria entregue dia 24 de maio passou para dia 27 de maio, tá certo? E daí é sobre ativismo judicial. Obrigada, Everton. Muito obrigada, tá? É que eu não me lembrei o trabalho. É que são muitas turmas, acreditem em mim, meu povo. Toda turma de graduação, pós-graduação, civil, processo civil, trabalho, processo de trabalho. Então, às vezes, é difícil você lembrar de tudo. Ativismo judicial passou de 24 para dia 27 de maio, sendo que, segundo o professor Edmar, ele disse, você tem até dia 29 de maio para lançar, tá? Todas as notas no portal, certo? Todas as notas no portal, ok? Então, quem já for me entregando antes, a minha ideia, inclusive, já com a prova, já ir corrigindo e já ir lançando a pontuação, inclusive no portal, e quem for me entregar, deixar para a última hora mesmo, que for dia 27, tá? Aí eu vou ter que corrigir entre 27 e 28. Tá certo, meu povo? E o outro trabalho? Então, eu achei que essa unidade iria até dia 31 de maio, mas não vai. E se vocês observarem, o outro trabalho está cadastrado no portal com a data de até 31 de maio. Então, eu falei assim, prof, eu vou, então, antecipar. E aí ele, não antecipa, os meninos estão naquela situação muito difícil, muito complicada, outros trabalhos que outros professores também passaram. E aí, o que foi que ele combinou comigo? Que este trabalho do ativismo judicial, que seria dia 27, que seria, desculpa, dia 24, e que vocês vão poder entregar dia 27, salvo engano, ele estava avaliado lá como 10 pontos, mas ele passaria para 15 pontos. Por quê? Porque o segundo trabalho eu cadastrei na plataforma, depois vocês podem dar uma olhadinha na plataforma, eu cadastrei como dia 31 de maio. E dia 31 de maio a gente já vai estar na outra unidade. E daí, se eu antecipasse, eu iria prejudicar vocês. Então, o segundo trabalho ficou para... Veja, vocês estão entendendo, meu povo? Prestem muita atenção, para não surgir dúvidas, ok? O segundo trabalho, por que a PRO cadastrou dia 31 de maio e a unidade só vai até dia 29? O professor Edmar falou que não vai postergar, ele deixou isso de forma muito clara. Esse segundo trabalho, que seria a data da entrega, vou colocar aqui, ó, o trabalho que seria entregue, o trabalho que é o de precedentes normativos, ok? Que seria entregue dia 31 de maio, passou para dia 5 de junho, tá certo? Passou para dia 5 de junho. Entendeu, meu povo? A pontuação que seria de 5 pontos, a pontuação que seria de 5 pontos,
passou para 10 pontos, tá certo? E lembrando que este trabalho aqui, Luciana, Saulo, Cida, Everton, meu povo, presta muita atenção, vamos lá, para não haver confusão. Vê se está claro, vê se vocês entenderam. Nós tínhamos dois trabalhos para essa segunda unidade. O primeiro, que é o de ativismo judicial, que pode ser feito em dupla, que vale 10 pontos, né? Estaria ali valendo 10 pontos, e que poderia ser entregue até o dia 24 de maio. O que foi que aconteceu? Ele pôde agora, né? Vai passar a poder, a partir de agora, a ser entregue dia 27 de maio, e ao invés de 10 pontos, ele passou a valer 15. Por que 15? Porque vai ficar só ele e a prova. Só ele e a prova. Como a prova vale 20, eu tenho que totalizar 35 pontos. Esse de ativismo judicial, que pode ser feito em dupla, passa a valer 15 pontos, tá? Então, o Everton colocou assim, então já ficou como o trabalho da segunda etapa. Isso, Everton, isso. Valendo a nota total de distribuição em trabalhos. Isso, Everton, perfeito, perfeito. Já valendo os 15 pontos. Não foi nem proposital, foi porque a PRO, e aí eu cadastrei até 31 de maio, porque eu tinha entendido que a gente iria até 31 de maio, mas a gente não vai. Então, a gente ficou assim, perfeito. E esse segundo trabalho, que seria para essa segunda unidade, deixou de ser, passa a ser o único trabalho para a terceira unidade, que vai ser uma unidade mais curta, e vai valer 10 pontos, porque na terceira unidade, o máximo de pontuação dos trabalhos é de 10 pontos. Beleza, meu povo? Tá claro? Sucesso? Tranquilo? Então, o primeiro trabalho, tá, Everton? Só para lembrar que o primeiro trabalho dessa segunda unidade, primeiro, vamos dizer assim, o único trabalho dessa segunda unidade, que é sobre ativismo judicial, 15 pontos. O outro, que é sobre precedentes normativos, único trabalho da terceira unidade, 10 pontos. Beleza, meu povo? Tá claro assim? Sucesso, tá? Amores, então vamos lá. Alguma dúvida sobre os trabalhos? Tá claro isso, bebê, tá? Deu para todo mundo entender? Tá tranquilo? Posso pedir até para Vambert, Aline, Saulo, Cida, Everton, por favor, coloquem isso no grupo, tá certo? Se vocês puderem informar lá para os meninos, para as meninas, para ver se para eles ficarem mais tranquilos, inclusive para se organizarem, já que o que eles precisam, o que vocês precisam entregar agora é o de ativismo judicial e até a data de 27 de maio. Tá bom? Então, vou pedir, por favor, transmitam essa mensagem para os colegas. Eu também, quando eu terminar aqui, eu no intervalo, já passo lá e coloco no grupo, tá certo? Amores, como eu acho que não tem nenhuma dúvida, a gente vai começar o tema da aula de hoje, que é um tema gostosinho da Bahia. Eu sei que é uma segunda-feira, eu sei que muitos de vocês estão cansadíssimos, quase cochilando, que nem minha cachorrinha Filobodó, né? No sentido de cansaço mesmo. Vocês justificados, Filobodó pela preguicinha mesmo e porque não se preocupa com nada. Amores, hoje nós iremos estudar um tema super gostoso, que é uma das modalidades de intervenção de terceiros, que é de chamamento ao processo. Essa é uma modalidade muito gostosa de se estudar e vocês vão amar, tá certo? Olha só, papel e caneta na mão, ainda que vocês estejam no quarto, no sofá, no notebook, está valendo tudo, tá? Vamos anotar o que é importante e o que é que cai a despeito desse tema na prova. Percebam que volta e meia, depois que a gente tratar do chamamento ao processo, eu sempre vou buscar fazer uma mini revisão para sintetizar os assuntos. Por exemplo, do que a gente já viu. A figura do amigos curi, espécie de intervenção de terceiros. A figura da assistência. A figura da oposição. Essas três nós já vimos. Se vocês não assistiram aos vídeos, por favor, assistam ou pelo Classroom ou pelo canal do YouTube. Hoje a gente vai ver
chamamento ao processo. E só vai ficar faltando aí a denunciação à lide ou denunciação da lide. Combinado? Massa? Beleza. Amores, papel e caneta na mão, porque nós estamos estudando a partir de agora o chamamento ao processo. Observem que o chamamento ao processo, de todas as espécies de intervenção de terceiros, eu diria que essa é uma das que eu mais amo. Amo de paixão. Porque, amores, a ideia de que existe uma dívida, não anotem nada, que é incomum, ou seja, eu não sou apenas a devedora, tenho um co-devedor, um devedor solidário. E para que eu não tenha que arcar, pagar essa dívida sozinha, eu chamo o co-devedor para pagar comigo. Pague comigo, pague aqui, pague agora. O chamamento ao processo, perfeito, Everton, está previsto no artigo 130 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 130, 131 e 132 do CPC. Não precisa nem a PRO digitar. O Everton até já facilitou aqui a vida da PRO e já colocou no chat. Everton, Cida, Saulo, Luciana, Aline, Vambert, é muito bom que vocês sempre leiam a letra da lei, certo, meu povo? Não só estudar a doutrina, não só verificar os exemplos doutrinários, mas também estudar a letra da lei. Ele deixa muito clarífico o que diz o Instituto. Amores, o chamamento ao processo, ele traz uma ideia de que o co-devedor ele vai ser chamado para pagar naquele processo. Então, percebam que o chamamento ao processo ele tem uma finalidade, tá? Que finalidade é essa? Vocês, eu não sei não, hein? Everton sabe de tudo, chato pra caramba, é assim? Olha só, vamos lá. Qual a finalidade? A finalidade do chamamento ao processo é justamente o de alargar o campo de defesa, tá certo? É de que eu possa ter mais de um réu dentro daquele processo, produzindo uma defesa. Então, a finalidade é a de alargamento do campo de defesa, tá certo? Em hipóteses, e são hipóteses, é um rol taxativo do CPC 2015, em hipóteses ou de fiança ou de solidariedade passiva. Então, em hipóteses de, deixa eu só colocar aqui, em hipóteses de fiança ou de solidariedade passiva. Amores, se eu pudesse colocar como um requisito ou uma observação, eu diria que só quem chama para o processo ou só quem chama ao processo é o réu. Então, por isso, se você está em uma prova de concurso público, OAB, ou até a nossa prova e diz assim, ó, a parte autora chamou ao processo um outro coautor. Mentira, isso não procede, porque só quem pode chamar ao processo é a parte ré. Só quem é réu e que pode chamar outro réu. Então, por favor, anote aí esta observação importante. O chamamento ao processo, vocês vão colocar assim, ó, só quem chama ao processo é o réu, tá certo? Só quem chama ao processo é o réu. E chama outro réu.
e chama outro réu. Então, se você encontrar na prova, a parte autora está chamando ao processo, o assistente está chamando ao processo. Mentira, mentira. O juiz está chamando ao processo. Não existe isso. Só quem pode chamar ao processo é um réu. Ele pode chamar outra pessoa para figurar naquele processo também como réu. E ele só vai poder fazer isso em caso de fiança ou em caso de dívida, uma dívida solidária. Ou seja, presta atenção, a dívida não é só do Saulo e da Karine. A dívida é do Saulo, da Karine, da Cida e da Luciana. Ingrid é credora dos 4, da Cida, da Karine, do Saulo e da Luciana. E eu digo assim, rapaz, eu sei que a Luciana é bombada no dinheiro. Para que eu vou perder tempo colocando os 4 como réus, formando um litisconsórcio passivo? Inclusive, olha para mim, se eles tiverem advogados distintos, nós já estudamos sobre isso, artigo 229 do CPC 2015, advogados distintos de escritórios diversos, eles terão prazo em dobro para contestar quando se trata de processo físico, prazo em dobro para apresentar defesa. Então, amores da minha vida, o que é que eu faço? Eu seleciono aquele réu que tem uma melhor possibilidade de pagamento. Quando eu falo a melhor possibilidade de pagamento, eu quero tirar uma coisa da cabeça de vocês. Às vezes, nós, professores, falamos assim, a Luciana tem um vasto patrimônio. Eu vou em busca daquele que tem um vasto patrimônio. Não é só ter um vasto patrimônio, mas é também no campo da necessidade. Meu povo, olha para mim, dica de ouro da aula de hoje. Faz de conta, é tudo exemplo, tá, meu povo? Que o Saulo não tem um vasto patrimônio. Ele tem um patrimônio mediano, razoável, classe média. Ele tem um carro, pelo menos, quitado, que não está financiado, e um apartamento quitado, que não está financiado, inclusive com muito suor dele. E eu sei que o Saulo, ele não pode figurar como réu em um processo, porque ele está prestando concurso público para a magistratura. E, inclusive, ele já está na terceira etapa. Aquela etapa na qual você faz a sua inscrição definitiva, depois que passou da prova objetiva e da prova subjetiva, e você tem que entregar os atestados de idoneidade, ou seja, certidão negativa dos cartórios de protesto onde você reside, certidão negativa de distribuição do foro da Justiça Estadual, da Justiça Federal, da Justiça Eleitoral, blá, 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 da Justiça Trabalhista. É um calhamaço de documentos. E daí o que é que eu faço? Eu vou propor a minha ação de cobrança, pague o que me deve, podendo colocar a Luciana, o Saulo, a Karine e a Cida, eu vou atrás do Saulo. Por quê? Porque eu sei que o Saulo vai precisar apresentar uma certidão negativa, ou de suspensão de exigibilidade daquele processo, ou até mesmo de baixa definitiva e arquivamento do processo. Então, ele vai dar um jeito de pagar, porque ele precisa. Então, tira da cabeça de vocês, é só quem tem um vasto patrimônio. Sim, quem tem um vasto patrimônio, massa, porque se não tiver patrimônio, não adianta zorra nenhuma, eu não vou ter o que executar. Mas tão ou quão importante disso é você entender o quanto o indivíduo necessita daquilo. Processo é arma, é aquilo que a gente diz, quem melhor utiliza isso como instrumento. Luciana aqui, kkkk, né, Luciana? Pois é, então olha só, eu vou lá, ingresso com um processo contra o Saulo, e o Saulo diz, puta que pariu, velho, eu não acredito, era 25 mil débito da Luciana, 25 mil do Saulo, 25 mil da Karine e 25 mil da Cida, total 100 mil. Só que os 4 assinaram o termo de confissão de dívida. Isso quer dizer que o total de 100 mil, eu posso exigir todo do Saulo, todo da Karine, eu posso botar a Luciana e o Saulo 50 e 50, mas para os 4 são codevedores. Ó, problema deles.
eu não estou nem aí. Eu, credora, eu posso exigir a satisfação do meu crédito integral, de quem eu quiser. E se você quiser colocar os 4, porque são 4 possibilidades. Vai de uma estratégia processual de acordo com aquilo que pensa o seu advogado, a depender do processo, tá bom? E aí a gente vai ver um cálculo de benefício, o que te traz um benefício melhor, o que não te custa tanto, um tempo razoável e te traz um benefício melhor. Amores, eu coloco o Saulo diz assim, Zorra, apartamento para vender tá dose, o carro é mais fácil para se desfazer, mas mesmo que eu me desfaça do carro, eu só vou conseguir aqui, sei lá, 30 mil, 40 mil. E agora, o que eu faço para poder integralizar o valor da dívida toda? Eu não tenho como pagar, a não ser que eu dê a garantia do meu próprio imóvel, onde eu resido. E a empenhorabilidade do bem de família? É meu único imóvel. Aí sabe o que ele faz? Ele diz assim, olha, eu vou chamar ao processo os outros co-devedores. Porque sabe de uma? Eu não vou fazer isso, não. Eu não vou me preocupar em pagar isso tudo, não. Eu não vou ter que pagar isso tudo e depois ter que ajuizar uma ação regressiva contra os outros 3, a Karine, a Cida e a Luciana, para cobrar. Ter que pagar custas, o Saulo teria que fazer isso. Ter que custear um advogado, que é quem tem capacidade postulatória. Ele disse, ó, sabe de uma? Quero nem saber. Karine, estou chamando você ao processo amanhã. Venha, Cida, venha, Luciana. Venha pagar comigo aqui e agora. Você entendeu qual é a ideia do chamamento ao processo? Repito, só quem chama ao processo é parte ré. Cuidado com essas brincadeirinhas, com essas minúcias. Ah, o juiz chamou o processo parte ré. O juiz não chama porra nenhuma ao processo, meu povo. Não chama ao processo. Quem chama ao processo é parte ré. Vai chamar outra pessoa para figurar também como réu. Réu também. Haverá um litisconsórcio passivo. E ele só poderá chamar se ficar comprovada que se trata, por exemplo, de uma fiança em contrato de locação ou de uma dívida solidária. Ó, emitiu o cheque, o outro foi lá, endossou, o outro foi lá e avalizou o cheque. Ou uma confissão de dívida em que todos assinaram. Percebeu? Essa é que é a ideia do chamamento ao processo, inclusive muito utilizado. Ele vai fazer com que haja uma economia processual, porque o devedor vai poder chamar os co-devedores para pagarem ali dentro daquele processo. Vai garantir com que seja muito mais ágil essa efetivação da cobrança. Imagina um devedor ter que se responsabilizar por todos, ele ter que pagar aquilo para depois, em outra ação regressiva, ir em busca do que se pagou. Pro, já ia te fazer essa pergunta. Exatamente, Cida. Essa é a ideia. Porque se o Saulo paga por todo mundo, ele vai em busca depois, em uma ação regressiva, ele vai dizer, ó, galerinha, eu só tinha que pagar 25 mil. Eu paguei os 100 mil, então eu quero de volta os meus 75 mil. Só que, Cida, Luciana, a gente sabe que em um processo, as coisas não são tão simples como a gente fala. É muito fácil de se falar aqui. Mas dentro do processo, a Cida, que tinha um patrimônio X no ano de 2019, olha, gente, com essa questão da pandemia, no ano de 2020 já não tem esse patrimônio. Quantas empresas já não fizeram o pedido de recuperação judicial, de falência, a pessoa física, empregador pessoa física, de insolvência civil, que está tentando obter um crédito, um empréstimo, que se embananou todo, que não está conseguindo pagar as contas. Com a pandemia, o comércio ficou fechado por um bom período e ainda assim está retardatário. A gente, por certo, está em verdadeiro processo de retrocesso da economia. Então, a parte financeira tem sido alterada e esse poderio econômico também. Então, meu povo, imagina a situação na qual, olha só, eu vou ter que cobrar e quando eu for cobrar, a pessoa já não dispõe de bens. Aquele devedor já não dispõe de um patrimônio, ok? O Superior Tribunal de Justiça, ele insiste que deve se provar
a existência de uma dívida em comum. Eu quero que vocês anotem isso, por favor, apesar de que o nosso tempo está acabando. Mas antes, anotem isso. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, insiste que o chamante, quem é o chamante? O chamante é o réu da ação principal, tá? É o réu primário, vamos colocar assim. O STJ insiste que o chamante é o réu primário ou o primeiro réu. Ao chamar, ao convocar o chamado. Quem é o chamado? O chamado é o terceiro. O chamado é o terceiro que vai ingressar na condição de réu. Chamado é o terceiro que vai ingressar na condição também de réu, formando, e aí você pode colocar, por favor, um litisconsórcio passivo, ok? Chamante é aquele que chama, aquele réu do processo de forma originária. Chamado é aquele que está ingressando no processo. É esse terceiro que é um codevedor, ele que está ingressando também na condição de réu e por isso está formando um litisconsórcio passivo, tá certo? O STJ insiste que o chamante, que é o réu primário, ao convocar esse chamado, o codevedor, o terceiro que vai ingressar, tenha que provar, ou seja, ele tem que provar que existe uma dívida solidária, tá certo? Ou uma codívida, uma responsabilização, essa é a ideia, deste terceiro que estará agora ingressando no feito. Por que Porque, meu povo, senão eu vou poder chamar qualquer pessoa. Senão eu vou dizer, ei, Karime, vem cá amanhã, vem pagar aqui comigo. E Karime, sim, mas o que eu estou fazendo aqui que eu não entendi, eu não devo nada, eu não assinei nada, eu não sou fiadora de ninguém, eu não endossei nenhuma dívida, eu não avalizei nada, eu não estou entendendo nem sequer por que eu estou aqui. Então, para que esse chamado ele possa ser convocado pelo chamante, para que este terceiro ele possa ingressar, eu tenho que provar que existe um vínculo. O réu, que é claro que é quem tem interesse, porque não quer pagar a dívida sozinho, ele tem que provar que o outro também é codevedor e por isso que ele está convocando esse codevedor para ingressar no feito, para pagar ali, naquele momento, pagar com ele. Beleza, meu povo? Meu tempo já está aqui acabando. Vamos fazer, eu vou encerrar aqui, tá? O nosso bloquinho. A gente faz aquele intervalo de 10 minutinhos e eu já volto para a gente poder continuar tratando sobre o chamamento ao processo na questão do pagamento da pensão alimentícia. Tema interessantíssimo. Até daqui a pouco.